essa vibração é que causa as N dimensões que existem. Ah, interessante. Então o pessoal fala 11 dimensões e tudo, que a teoria das cordas nos dá, e é por isso que a gente conseguiria viajar no tempo, ter a parte de multiversos e tudo. E sabe o que é legal? Que matematicamente tá tudo ali. Leone Veiga mandou 5. Valeu, Leone. Sérgio, Valeu. como que as teorias das cordas está relacionada com essas ideias das frequências que vocês estão falando aí? Ah, isso aí é pro Sérgio. Muito boa pergunta, hein, cara? Então, o negócio da teoria das cordas, ela nasceu, né, uma ideia, foi isso, né, eles foram diminuindo tanto e eles falaram assim, não, em vez de ter uma partícula, partícula é um ponto, né, vamos pensar que é um negócio pontual, Tá. ela não vai ser isso, ela vai ser uma cordinha, ela vai ter tipo um comprimentinho. E o que acontece? A frequência com que ela fica vibrando, essa corda vibra, essa corda vai estar vibrando. Essa vibração é que causa as N dimensões que existem. Ah, interessante. Então o pessoal fala 11 dimensões e tudo, que a teoria das cordas nos dá, e é por isso que a gente conseguiria viajar no tempo, ter a parte de multiversos e tudo. E sabe o que é legal? Que matematicamente tá tudo ali. E isso é uma coisa que existe, né? Às vezes você resolve matematicamente, mas agora você precisa verificar. Provar, fazer um experimento, fazer né? um experimento que é bom. Então a gente nunca conseguiu, das 11 dimensões, a gente já caiu para 7, porque do mesmo jeito que as notas, elas se anulam, dimensões também se anulam. Então você não precisa de 11 para explicar tudo. Com 7 você já explica. E eles querem ir diminuindo isso para ver se eles chegam num número de dimensão plausível, né? Porque você imagina 7 dimensões, você não consegue nem imaginar. Ah, é. Mas aí que entra naquele questionamento que eu já até falei contigo. Eu acho esse número 11 meio arbitrário demais. Eu não consigo entender. Então, primeiro não é de arbitrário, tudo, não. Primeiro, para não parecer de tão ignorante, primeiro me explica por que 11. Não, assim, o número, da onde vem esse número 11? Eles vão estudando as dimensões. Então, quantas dimensões você conhece? Profundidade, altura, né? Largura, 3. Tempo é uma quarta dimensão, que é como as coisas se movimentam e tal. Então a gente fala que a gente vive num universo quadridimensional. Tá. São 3 dimensões mais o tempo. Certo. Só que essas 4 dimensões aqui, elas não seriam suficientes para explicar várias coisas que os físicos querem. Por exemplo, multiverso. Por exemplo, como que você unir o que é muito pequeno, que é a física quântica, com o que é muito grande, que é a relatividade. Esse é o grande sonho hoje dos físicos, que é a tal da teoria de tudo. Então o que eles fazem? As dimensões, você estuda elas. Tá. Você escreve uma equação e vai estudando. E ali vão aparecendo várias. Na verdade, não surgem 11. Surgem, sei lá, 30, 40, 50. Só que o que acontece? Uma acaba se anulando com a outra. Então você tem uma dimensão para um lado, a mesma aqui para o outro lado. Pô, essa aqui se anula com essa. Pronto, agora já diminuiu uma. E eles vão diminuindo. E eles chegaram, o número hoje que eles têm são essas 11 dimensões. Tá. 11 dimensões a gente não consegue explicar. Verificar, como você vai verificar 11 dimensões? Então tem muitos trabalhos de físicos teóricos que é tentar continuar trabalhando com isso para tentar anular outras dimensões e chegar num número melhor do que 11, porque 11 ainda é muito. Sim. Então não é que o número 11 ele foi jogado, surgiu do nada. Ele surge de uma resolução matemática onde as coisas vão se anulando e aí parou naquele número e aí ali. chega em 11, né? E aí cada uma dessas 11 tem um nome, da mesma maneira que a gente está falando, de profundidade? Vai sendo números, né? Tá. Que vão sendo tipo, como se fosse grau de liberdade e tal, né? Seria um negócio com 11 graus de liberdade, coisa desse tipo que eles tentam resolver. Mas ainda está muito. Então, com esse tanto, a gente não consegue verificar. Então, precisa continuar trabalhando para isso. Agora, uma pergunta abstrata, né? Por exemplo, em que dimensão estaria, por exemplo, o nosso inconsciente? O inconsciente coletivo. Pode ser que tá numa dessas aí, teria que encontrar ele ali, né? Então, essa minha pergunta vem porque é o seguinte. A observação, assim, o método científico, a gente já conversou sobre isso, mas o método científico, ele presume a observação humana.
Sim. Então, o estudo Tem das que verificar. dimensões... Às vezes, nem tanto. O Einstein, por exemplo, fazia tudo mentalmente, né? Experimentos mentais que ele fazia. As coisas que o Einstein propôs em 1915, elas foram ser verificadas só em 2015, 100 anos depois. Mas tinha uma coerência, vamos dizer, algorítmica ali. Tinha uma coerência matemática. É aquilo que eu falei. Às vezes, matematicamente, a teoria das cordas está bonitinha. Só que entendi. falta verificar ela fisicamente. Então, É sobre essa verificação que eu acho. Sim. Eu acho que tem a cognição humana, né? Ela está nesse impasse, que é o seguinte: a realidade, né? Que a gente está falando da realidade, né? Das dimensões, do universo, né? Ela possivelmente, aliás, muito provavelmente, ela transcende a nossa capacidade de observação. Pode ser que a gente ainda não descobriu algo para observar aquilo que existe. Um exemplo disso aí que você está falando são as ondas gravitacionais. 2 buracos negros se chocam e eles balançam o que a gente chama de tecido do espaço-tempo, que é onde a gente está aí. E isso geram ondas que a gente detecta. Isso Einstein provou matematicamente. Ele já tinha provado. Já tinha provado em 1915. Essa possibilidade de essa choques possibilidade disso e deu o nome de onda gravitacional. Danado, hein? Precisou passar 100 anos para a gente construir o equipamento que conseguiu detectar aquilo. Olha só. Até então, se a gente estivesse aqui falando em 2013, por exemplo, não tinha detectado. Então, e aí? Será que um dia vai detectar ou não? Talvez a gente não tenha o equipamento para detectar várias coisas ainda. Isso aí pode ser. Tem um questionamento do Yuval Harari, no livro Homo Deus, sobre a consciência, né? Sobre essa matéria da consciência, né? Onde ela está, mente versus consciência, né? E então, eu acho que a reflexão sobre a realidade, ela esbarra na filosofia, como ela esbarra, que é uma coisa, muitas vezes, o inconsciente coletivo, mas então onde está o amor, né? Em que dimensão está o amor, sei lá. Reflexões são mais abstratas. Só que a ciência, então, ela tem esse limite, que é o limite da experiência, hoje, é o limite que está nesse impasse. Eu acho. Por outro lado, algumas pessoas acreditam piamente, porque elas sentem, elas intuem que a existência transcende a dimensão real, não é? Só que também é outra coisa que é muito difícil de provar. Exatamente. E aí tem todo um legado histórico de religiões que procuraram explicar esse lado mais, vamos dizer, mais energético da realidade. Não vou nem falar espiritual, porque eu acho que tem uma parte do que dizem que é espiritual que é energético, e só que a gente sente e tenta dar nomes, às vezes, que mitificam, né? Mas enfim. Eu acho que a filosofia, a ciência e a religião, não da maneira que é hoje, mas essa certeza que algumas pessoas têm da transcendência, né? Algumas pessoas têm, mas como que vai validar essa certeza? Difícil. E se você falar, mas é porque tem um homem bom que criou a gente, que é tudo que é bom para vocês, vem um cara andou na água, foi crucificado, é muita informação, não é? Mas, porém, muitas pessoas falam assim, olha, independente de qualquer explicação, eu sinto que a existência transcende o observável. E que o cérebro, a consciência, ela precisa do tempo, ela precisa do espaço-tempo para observar. Ela vai fazer um experimento que tem um começo, meio e fim, e ela vai anotar, e aquilo realmente aconteceu. Qualquer coisa que aconteça fora do espaço-tempo já é difícil de observar para a mente humana. Mas não significa que não aconteça. Sim. Como, por exemplo, outras camadas da nossa existência, mas que nós não temos consciência. Como se a gente existisse em dimensões que não temos a consciência. E a gente não vai ter, então, como observar isso. Mas não significa que não estejamos existindo lá, além de vivos, né? Tem tudo isso. Tem tudo isso na teoria das cordas? Nas cordas não, né? Tá. Não, mas tem todo esse pensamento.